Assunto do corpo celestial, o novo corpo, ou corpo ressurrecto. Nós vamos fazer algumas leituras para iniciar o nosso estudo hoje. Nós vamos estar lendo, primeiramente, em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Bom, Ciro, o seu som tá ligado, era bom desligar, deixar no mudo aí. Romanos 8 e 23. Aqui é só um versículo, depois vamos para a primeira carta aos Coríntios. Vamos pegar o 22 só para conexão. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Queria destacar a frase no final aqui, aguardando a redenção do nosso corpo. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ainda para uma última leitura na segunda carta, capítulo 5. 2 Coríntios e capítulo 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Então, nós vamos basear nosso estudo nessa noite, principalmente nessas duas passagens aqui, na primeira carta aos Coríntios e na segunda carta aos Coríntios. Então, primeiro eu queria dar uma pequena introdução sobre esse assunto, um assunto bastante interessante e que faz-nos também sentir conforto. E creio eu que o propósito, porque Deus deixou passagens como essa nas Escrituras, é justamente para nos confortar, né? Saber que Ele tem preparado coisas preciosas para os seus filhos, para os salvos, e revelar um pouco disto para nós, embora que não tudo, mas pelo menos o suficiente para nos confortar e consolar enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo. Então, passagens como esta nos trazem pelo menos uma ideia de como vai ser a glória na habitação de Deus, no lar celestial, e revestidos com um corpo glorioso, né? E tudo isto nos faz sentir um desejo maior de estar com Cristo. Também em assuntos como este, sempre surgem muitas dúvidas, muitas curiosidades, né? Como que vai ser? Mas nós temos que nos ater àquilo que foi revelado para nós nas Escrituras, né? Como diz em Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Então, os irmãos em Corinto estavam justamente questionando esse assunto da ressurreição e o assunto do corpo celestial, e certamente eles fizeram perguntas para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele está respondendo essas perguntas para eles. Olha, por exemplo, o que
ele diz no versículo 35 que lemos, 1 Coríntios 15, 35, alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Então essas eram perguntas que os coríntios estavam fazendo. Como que pode haver ressurreição dentre os mortos? Que tipo de corpo os ressurrectos vão trazer ou vão receber? E também o versículo 12 nos mostra que havia até mesmo aqueles que estavam ensinando que não havia ressurreição, que não haverá ressurreição. Verso 12. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, tinha alguns dentre os em Corinto que estavam afirmando ou ensinando que não havia ressurreição dos mortos. E Paulo chama a atenção para esse perigoso ensino. Ele fala de que adiantaria nós vivermos aqui neste mundo como crentes no Senhor Jesus, de que adiantaria nós pregarmos o Evangelho, toda a esperança que tem, que o Evangelho nos traz, se não há ressurreição dentre os mortos? Ou seja, eles achavam que se alguém morresse, acabou-se toda a esperança. Então, o apóstolo Paulo chamou atenção para eles o quão errado estava esse pensamento, né? E ele trouxe aqui alguns ensinos sobre o fato da ressurreição e também sobre a aparência, como será esse corpo ressurrecto, o aspecto desse corpo. E ele começa a explicar, então, para eles por que que é necessário a ressurreição dos mortos. Eles chegaram a desenvolver tantas perguntas e tantas dúvidas que eles chegaram a perguntar, mas como que um corpo que morreu e está em decomposição pode ressurgir outra vez? E Paulo, então, ele mostra para eles que ele vai explicar aqui os motivos por quê. Primeiramente, Deus nos criou, né? Ele criou o homem como um ser tríplice, com espírito, alma e corpo. Nós fomos criados assim. Então, a sua vontade, no fim de tudo, é que nós sejamos completos: espírito, alma e corpo. Lembramos que os que já dormiram em Cristo, os que já faleceram, hoje eles não têm corpos. Eles estão aguardando receber seu corpo celestial no dia do arrebatamento da igreja. Isto para os salvos desta época da igreja, os mortos em Cristo, que dormiram em Cristo. Isso que Paulo explicou na segunda carta que temos lido, capítulo 5, versículos 1 a 9. Quando ele fala sobre aqueles que estão nus, ele está se referindo àqueles que não têm corpo agora, estão aguardando a ressurreição. Aqueles que estão vestidos são os vivos, como no caso ele, enquanto ele estava escrevendo, ele dizia, nós que ainda estamos neste corpo, né? Então, ainda estamos revestidos de um corpo. Também nós podemos lembrar que quando Paulo escreveu para os Tessalonicenses, aquela parte que lemos no último estudo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, gostaria de conferir mais uma vez com os irmãos o detalhe ali. Na primeira carta aos Tessalonicenses 4, no versículo 14, ele diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então, eles estão com Cristo, aqueles que dormiram estão com Cristo, no estado de alma e espírito, mas eles não têm corpo. Mas o Senhor vai trazer a alma deles junto com ele, em sua companhia,
até os ares. E aqui eles vão receber nos ares um novo corpo ressurrecto. E os vivos, salvos também nesse mesmo dia, nesse mesmo instante, transformados, vão encontrar e todos juntos ser levados para a casa do Pai. Então o Senhor ele vai trazer na sua companhia as almas dos que dormem. Também podemos lembrar de Filipenses 1:23. Filipenses 1:23, um texto muito bem conhecido e usado. Quando Paulo ele expressa o seu desejo de partir, né, e estar com Cristo, ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, ao contrário do que muitos ensinam, nós sabemos que tem muitas seitas, muitas denominações que ensinam ao contrário disto que está na palavra de Deus, e dizem que quando o crente morre, ele está dormindo, ele não está sabendo de nada que se passa nos céus com Cristo. Tem muitas doutrinas que ensinam que esse sono não é somente do corpo, mas também da alma. Mas nós aprendemos aqui que quando o corpo dorme, é vivo, né, e vai estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Lembra que o Senhor Jesus Cristo falou para o ladrão que foi salvo na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Então, o corpo dele foi para a sepultura, corpo do ladrão, mas a sua alma e espírito foi para junto do Senhor, né? Então, nós temos que entender isso, é muito importante. Então, no fim, Deus deseja que todos aqueles que já dormiram, que já morreram, também sejam mais uma vez completos, né? Que eles obtenham a redenção do corpo, que nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 23. A redenção do nosso corpo. Segundo motivo, porque tem que acontecer a ressurreição, é porque por meio da ressurreição dos salvos, para que Deus revele a sua vitória sobre a morte, a vitória sobre a morte, como ele fez ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Veja os versículos 54 a 57 que temos lido aqui de 1 Coríntios 15, sobre essa parte. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória? Onde está a morte? O teu aguilhão. Verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no fim, Deus vai mostrar o seu poder sobre a morte, né, que é consequência do pecado, ressuscitando todos os salvos dentre ou da morte, né, levantando da morte, assim como ele fez com Cristo. Paulo mostra aqui nos versículos anteriores, versículos 12 até 26, ele mostra que se Cristo não tivesse ressuscitado, seu corpo ainda estaria na morte, né, na sepultura. E não haveria para nós salvação se isso não acontecesse. Mas Paulo diz, ele ressuscitou, versículo 20, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele venceu a morte, ele está vivo, e todos os que creem nele também vão vencer a morte e vão receber um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado as primícias da ressurreição. Ele é o primeiro
dentre muitos irmãos, né? Usando a expressão usada aos hebreus. Então ele diz aqui, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, o primeiro fruto. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então a ressurreição dos mortos veio por Cristo, assim como a morte veio por Adão. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Também fala sobre essa expressão, Cristo como as primícias, de uma outra forma nas Escrituras, ele é o primogênito dentre os mortos. No mesmo sentido, porque ele é o primeiro. Colossenses 1:18. Gostaria também de ler Apocalipse 1:5, um versículo muito interessante. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Esse é o segundo motivo porque é necessário que haja a ressurreição. O primeiro motivo é porque, no fim, seremos seres tríplices com espírito, alma e corpo, como fomos criados. E o segundo motivo é para sermos vencedores sobre a morte, tal como o próprio Senhor Jesus Cristo. Como que vai ser, então, tudo isso? Como que isso vai acontecer? Como que será este corpo ressurrecto? Essa aqui era a pergunta dos irmãos em Corinto, e Paulo responde essa pergunta a partir do versículo 35 que nós temos lido. E Paulo usa comparações aqui, ilustrações com coisas terrenas, para tentar esclarecer a mente daqueles irmãos. Ele faz comparação com as plantas, com os animais e com os astros. Então vamos primeiro pensar um pouquinho na primeira ilustração que ele fez com o reino vegetal, nos versículos 36 a 38 de 1 Coríntios 15. Ele disse aqui, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Ou seja, é necessário ter morte para que haja ressurreição. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, Paulo está mostrando para eles aqui, principalmente no versículo 36, que a morte não é uma barreira para a ressurreição, e sim uma necessidade. Aquilo que semeias não nasce se primeiro não morrer. Esse é o sentido da interpretação do versículo 36. Quando ele usa essa expressão semear aqui, na comparação, esse semear se refere ao sepultar, a sepultura, aguardando a ceifa, ou aguardando a colheita. Então, Paulo está dizendo nessa ilustração que nós não semeamos a planta, ou não semeamos o fruto em si, mas a semente. Nós semeamos a semente. E os dois não são a mesma coisa. A semente não tem muita coisa a ver com o fruto. Então, existe uma diferença entre aquilo que nasce e aquilo que é semeado. Mas era aquilo que estava dentro da semente que formou
a planta, a flor e o fruto, que é o final que se espera, né? O fruto. Então, nós aprendemos aqui, primeiramente, que existe uma identidade entre aquilo que é semeado e aquilo que brota. Existe uma identidade. Por exemplo, ele usou o exemplo aqui do trigo, ou qualquer outra semente. Se você semeia trigo, você vai colher trigo. Você não vai colher arroz. Embora que possa ter uma certa aparência, mas não é a mesma coisa. Se você planta a semente de uma fruta, manga, vamos dizer, você vai colher manga. Vai gerar uma mangueira. E vai produzir mangas. Não vai produzir goiaba. Então existe uma identidade entre aquilo que é semeado e aquilo que nasce. Mostra aqui é que aquilo que nasce é diferente daquilo que foi semeado. Embora que exista uma identidade, mas aquilo que brota e cresce é muito diferente daquilo que foi semeado. Então ele diz assim é a ressurreição dos mortos. O nosso corpo ressurrecto ele será diferente. Nossa identidade é a mesma. Você sempre vai ser você, né? E eu sempre serei eu, embora com outro corpo. E nós podemos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo nesse aspecto, porque nós aprendemos que Ele é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro dentre muitos irmãos. E isso quer dizer que o nosso corpo celestial será semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos olhar para Ele e nós vamos ver como que Ele ressuscitou. Eu não vou ler agora para poupar o tempo, mas irmãos podem abrir em Lucas 24:36. Mas ele disse para os discípulos ali, após a ressurreição: Vede minhas mãos e meus pés, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e ossos. E depois ele perguntou: Tendes aqui alguma coisa de comer? E ele comeu na presença deles. Então, primeiramente, tirar um eco aqui. Primeiramente, ele disse: Vede. Ou seja, o seu corpo era visível. Vede minhas mãos e meus pés. Depois ele disse: Apalpai-me e verificai que um espírito não tem carne e ossos. Era um corpo palpável, tangível. E depois ele disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? E ele comeu na presença deles. Só uma observação aqui, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo falou, um espírito não tem carne e ossos, ele estava mostrando para eles que eles estavam pensando que eles estavam vendo um espírito, mas o Senhor estava mostrando para eles que ele tinha um corpo tangível. Esse é o sentido dessa expressão carne e ossos, um corpo tangível. E isso nos ensina que o corpo ressurrecto dos santos será como o do Senhor Jesus Cristo, um corpo visível, apalpável, um corpo tangível. E essa é a principal verdade que nós aprendemos aqui dessa ilustração que ele usa aqui do reino vegetal. Um corpo diferente, mas a mesma identidade que foi colocado na terra, como da semente. A semente mantém a sua identidade naquilo que brota. A segunda comparação que ele faz aqui é com o reino animal, versículo 39. Nem toda a carne
é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra a dos peixes. Então veja que ele faz agora mais uma revelação importante a respeito do corpo ressurrecto nessa comparação. Ele diz que nas coisas que Deus criou, dentre os animais e o homem, existe uma diferença de carnes diferentes. Cada forma de vida tem o seu corpo apropriado para a esfera onde vive. A chave desse versículo 38 aqui é a palavra corpo apropriado. Apropriado. E se nós pensamos nisso, nós poderíamos passar a noite inteira pensando nisso, né? Como que cada animal que Deus criou tem um corpo apropriado para o lugar onde ele vive, né? Você pensa, por exemplo, nos animais, o corpo que eles têm para o lugar onde eles vivem. Tem animais, por exemplo, que conseguem sobreviver em lugares extremos, lugares de frio extremo, como no gelo, nos polos. Mas Deus deu para esses animais uma proteção, né? Eles têm pelos bastante espessos, né, para os proteger do frio. E aves que vivem também nessas condições. Tem certos animais que conseguem hibernar por meses sem comer nada. Eles têm um corpo que consegue fazer isso. Nós não temos condição de fazer isso. Se pensamos nas aves, Deus fez as aves com um esqueleto especial próprio para voar. Um esqueleto leve, né, que não tem aquela parte no centro, né, aquela medula óssea como nós temos, né, mas o osso oco, né, leve, e pouca carne e muita pena, né, e uma aerodinâmica com que eles conseguem voar alto, conseguem vencer a força de gravidade pela pressão do ar. Outras aves que também vivem na água e também no ar, e tem pé de pato, né, para poder nadar, para ficar no ambiente para que eles foram criados para viver. Se pensamos nos peixes, que é mencionado aqui também, Deus fez um corpo apropriado para os peixes, para eles viverem debaixo d'água, né? Então eles conseguem extrair oxigênio da água, diferente de nós. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é a questão de que, assim como Deus fez corpos apropriados para cada espécie dos animais e também do homem, né? Porque nós temos um corpo apropriado para viver onde nós é importante. Da mesma forma, o Senhor vai conceder um corpo celestial apropriado para a esfera celestial. Então, o nosso novo corpo, ele será apropriado para aquela esfera celestial. Um corpo diferente, mas um corpo apropriado. Nós podemos lembrar, por exemplo, pelo relato de João, em Apocalipse capítulo 21, que ele diz que a cidade é quadrangular, Nova Jerusalém, e que a largura, o comprimento e a altura são iguais. Então, nós não conseguiríamos existir em uma cidade assim, nesse corpo que nós temos aqui na Terra. Pensa na altura da cidade, 2.200 quilômetros, igual em comprimento, largura e altura. E é nessa cidade que os salvos vão viver. Mas, como o Senhor, nós também não seremos submetidos à ação da gravidade, nossas capacidades serão diferentes nesse corpo celestial. Podemos pensar como que nós nos sentiríamos na glória, nesse corpo, diante da glória do Senhor. Por isso que ele disse que, aqui no versículo 50, isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção
herdar a incorrupção. É impossível. Nós não suportaríamos, nós morreríamos instantaneamente. Lembra o que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele viu a glória do Senhor na estrada para Damasco, em Atos capítulo 9? E ele ficou cego, né? A glória do Senhor fez com que ele ficasse cego. Então nós não conseguiríamos viver na glória com um corpo semelhante a esse que temos aqui. Nos versículos 40 a 41, ele vai falar agora sobre fazer uma comparação com o reino celestial, com astros. Reino celestial no sentido dessa criação. Então ele diz, há também corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Agora, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que haverá diferença de glória entre os corpos dos salvos. Não é isso que ele está ensinando aqui. Mas o que ele está ensinando aqui é que o corpo celestial será mais glorioso do que este corpo terrestre. Esse que é o ensino desse versículo 40, a diferença de glória entre um corpo celestial e um corpo terrestre. Então, quando nós lembramos as palavras que João falou na sua primeira carta 3 e 2, isso encaixa perfeitamente com o que Paulo está ensinando aqui. João disse, amados, 1 João 3, 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, na ressurreição, nós teremos um corpo semelhante ao corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. É também o que Paulo ensinou quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, e versículos 20 e 21. Quando ele disse, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, ele transformará nosso corpo de humilhação, esse que temos agora, para ser igual ao corpo da sua glória. Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui nesses versículos 40 e 41. O corpo celestial será um corpo glorioso. É interessante observar que na criação de Deus não existe nenhum ser igual ao outro. Até mesmo dentro da mesma espécie, todos os animais e também os seres humanos, eles têm a sua identidade. Existe alguma diferença de um para o outro. E isso é interessante de observar. E Paulo, ele mostra aqui, ele lembra que até mesmo nas estrelas, até entre estrela e estrela há diferenças. Diferenças de esplendor, de brilho e assim por diante. E isso é uma característica das coisas que Deus faz. Ele faz todas as coisas com a sua identidade. Cada criatura com a sua identidade. E podemos entender que na eternidade será assim também. Nós não vamos entrar agora nesses detalhes. Podemos deixar isso para as perguntas depois. Eu sei que isso vai surgir. Se vamos nos conhecer no céu ou não. Nós vamos deixar isso para depois, para as perguntas, para pensar sobre isso.
Mas é interessante pensar nesse ponto aqui, que tudo que Deus fez na criação tem a sua identidade. Não existe ninguém igual a outra pessoa aqui na Terra, mesmo gêmeos, mesmo que são parecidos, mas existe uma pequena diferença de um para o outro. Vamos seguir para os versículos 42 e 44. Aqui nesses versículos 42 e 44, o apóstolo Paulo, ele traz 4 contrastes entre os dois corpos, o corpo terrestre e o corpo celestial. 4 contrastes. Vamos olhar o primeiro contraste aqui, versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ele é sepultado em corrupção, ressuscita na incorrupção. Corrupção, incorrupção. Esse é o primeiro contraste. Essa palavra corrupção aqui significa deixar o seu estado original. Qualquer coisa que se corrompe é algo que deixa o seu estado original. Então, esse nosso corpo terrestre, ele é corruptível porque ele deixa o seu estado original. Mas o novo corpo, ele será incorruptível. Isso é, ele vai permanecer para sempre, assim como ele é no dia em que ele é criado. Esse corpo que nós temos agora, ele envelhece, né? Ele está sempre decaindo, degradando, desintegrando, né? Vem surgindo as cicatrizes ao longo da vida. Você vai ganhando marcas do tempo, né? Basta você olhar no espelho hoje e comparar com uma fotografia de 10, 20, 30 anos atrás. E você vai concordar comigo que isso é verdade. Nós todos estamos envelhecendo cada dia que passa, né? Nós temos aproximadamente 25 mil dias de vida aqui na Terra, se vivermos 80 anos. E cada dia que passa nós ficamos mais velhos. Esse corpo ele é corruptível. Mas o novo corpo, o corpo celestial, ele sempre manterá a sua perfeição e beleza inicial que foram dados pelo Senhor. Nada poderá invadi-lo para causar doença ou dor, mas, pelo contrário, será um corpo permanente, durável, eterno, imarcessível, que não muda, não perde a sua glória. Outra característica que é mencionada no fim do mesmo versículo 42, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Desonra e glória. Este corpo que nós temos hoje, ele é desonrado por causa da presença do pecado. Ele é humilhado por causa da presença do pecado. Não que o corpo seja falho em si, mas que a nossa natureza pecaminosa levou a isso. Então é um corpo humilhado. Mas o corpo ressurreto, ele será totalmente livre do pecado, será um corpo santo. Todas as coisas que são relacionadas ao pecado não existirão mais neste corpo ressurrecto, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu, lembrando mais uma vez, Filipenses 3:21, que nós já mencionamos, que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação, ou de desonra, né? Para ser igual ao corpo da sua glória. Um corpo glorioso, puro e santo. Também Pedro fala na sua primeira carta 5:1 que nós seremos coparticipantes da sua glória, coparticipantes da sua glória. Então o corpo ressurrecto ele vai ser totalmente livre do pecado. E acontece a redenção do corpo, então não há mais pecado
no corpo santo, no corpo novo. Todas as paixões e desejos, tudo que há de mal nesse corpo não existirá mais. Não haverá nenhuma associação com a primeira criação. O Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 13:43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vai ser um corpo glorioso, resplandecente, como o do Senhor Jesus Cristo. Versículo 43, temos mais dois contrastes. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Esse nosso corpo terrestre, ele é fraco. Ele não passa de uma frágil moradia de barro. Esse é o nosso corpo. É um abrigo, uma proteção que nós temos temporariamente aqui. E ele é vulnerável a doenças e a males, e a fraqueza. Mas o nosso corpo celestial será cheio de poder e energia que não decresce, que não diminui nem cessa. Naquele dia e naquele corpo nós vamos poder dizer, como diz, né, em Isaías, né, nós correremos e não nos cansaremos, né? Não haverá cansaço nem fraqueza, não vai ter problema de coração, falta de ar, doenças, e nós serviremos com toda a força o nosso Rei, né, o nosso Senhor. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. E o versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O nosso corpo natural que temos hoje, ele é apropriado para a esfera em que nós vivemos aqui. Deus nos deu 5 sentidos, pelo menos é isso que se tem descoberto até agora. Alguns dizem que tem mais, mas pelo menos 5 sentidos nós temos para nos ajudar, né? Para nos guiar enquanto estamos aqui, né? Temos a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato e assim por diante. E com esses 5 sentidos nós conseguimos viver perfeitamente nesse ambiente terrestre. Mas esses sentidos, eles não terão mais necessidade ou utilidade na esfera celestial. Aquele corpo espiritual, ele vai ser totalmente superior, né, a esse corpo natural. Observa que é um corpo espiritual, não é espírito, mas é um corpo espiritual, tangível como aquele do Senhor Jesus Cristo. E eu finalizo lendo os versículos 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, o que eu tinha para falar é somente isso. E agora eu gostaria de deixar em aberto para que os irmãos possam fazer comentários, perguntas relacionadas a esse assunto, e que o Senhor possa nos ajudar a entendermos melhor uns com os outros o que o Senhor tem revelado para cada um de nós.